O tema, se é que eu poderia dar um tema para esta mensagem, eu diria que eu preciso fazer a minha parte para que Deus faça dele. Ou eu preciso dar o primeiro passo para que eu venha conquistar a promessa de Deus. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Quero ler com você do versículo 1 até o de número 13. É uma leitura curta e eu garanto para você que a mensagem vai terminar no horário. Obrigado, Ken. Livro do Evangelho de João, capítulo número 6, versículo 1. Meu irmão, muitas das vezes nós somos motivados até pelo corpo a ficar esperando Deus fazer a parte dele, e a gente pergunta, mas Deus não está fazendo nada. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a meditar a palavra de Deus, a gente percebe que antes de eu querer que aconteça alguma coisa, eu preciso fazer acontecer aquilo que eu posso. Deus às vezes espera de mim e de você uma iniciativa para que Ele possa abençoar. Às vezes nós procuramos emprego e Deus fala para mim, olha, mas se você mandar um currículo, se você for atrás, eu vou abrir uma porta para você. Eu estou precisando disso ou daquele outro. Se eu me esforçar, Deus vai abrir. Tem um ditado popular que pode se tornar como regra para um cristão, como base. Quem cedo madruga, pois é, levantar tarde eu acho que não está nesse contexto. Então há em nós um desejo, uma iniciativa de buscar. E olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 13. João, capítulo 6. Vocês estão ligados, né? João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais ou os milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 denários ou 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco ou um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus, mandai assentar aos homens. Em outra passagem está escrito reclinar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse os seus discípulos, recolheis os pedaços que sobejaram, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido.
Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Ó Deus, e queremos meditar nessa palavra, para que esta palavra, Deus, que foi um milagre, Deus, uma bênção naquele dia, ó Deus, que ali, Deus, saciou a necessidade, no caso a fome de cada um lá, que o Senhor possa, Deus, trazer essa mensagem para o dia de hoje, ó Deus, para que nós possamos ser ensinados a fazer a tua vontade neste dia, neste ano, ó Deus, neste momento que estamos vivendo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor revele a tua palavra a mim, e que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja ministrando e fortalecendo, abençoando a cada um que por esta porta entrou para ouvir a tua palavra. E também alcance essa vida, meu Pai, que está assistindo esse vídeo agora. Eu não sei em qual lugar do mundo, mas eu sei, Pai, que a tua palavra tem o propósito de alcançar, Deus, aqueles que são chamados, aqueles que são despertados para o Senhor, e que a tua vida seja abençoada em nome de Jesus, amém? Aconteceu uma situação aqui, e à medida que Deus for me mostrando, eu vou trazendo a aplicação para o dia de hoje. Jesus, ele andava curando, ele andava fazendo os milagres, ele andava pregando o seu evangelho, ele estava dando testemunho de Deus, como Emanuel, Deus conosco, estava treinando os seus discípulos, os seus alunos, que um dia eles iam tornar professores, iam tornar apóstolos, aonde ia ser mensageiro de Deus. E as pessoas que o seguiam e tinham dificuldade, tinham problemas, elas eram curadas, elas recebiam milagres. E de repente Jesus ia andando para outra cidade e o povo ia atrás. Ia atrás de Jesus, porque sabia que ia ter sempre alguma coisa, um milagre. E Jesus não deixava ninguém passar necessidade. E se precisasse comer ou beber, nós lembramos do povo no deserto, tinha falta de comida, chovia lá, né? Uma garoinha, uma neblina durante a noite, de manhã as pessoas pegavam a comida de cada dia. Tinha sede, ia lá, tocava na rocha, tinha água. Já era a presença de Deus, a rocha que dava a água da vida. Deus sempre esteve presente e as pessoas seguiam Jesus, porque Jesus não ia deixar faltar nada àqueles que o seguiam. E trazendo para o dia de hoje, meu irmão, Deus jamais vai deixar faltar alguma coisa para você. Deus sempre vai enviar alguém, Deus sempre vai posicionar alguém, mas a tua vida sempre vai ser suprida por alguém enviado por Deus. Creia nisso. Aí eles chegaram a um lugar, e esse lugar que eles estavam, ficava-se mais ou menos 15 quilômetros da cidade mais próxima. E em outras passagens dizia que estava anoitecendo, e as pessoas falaram, despeçam esse pessoal para que vá embora, mas nessa passagem não fala isso. E de repente Jesus, então chama uma pessoa chamada Felipe, e fala para Felipe assim, Felipe, como que nós vamos sustentar esse pessoal aí? Onde nós vamos comprar pão? Por que ele se direcionou a Felipe? Porque Felipe era daquela região, ele sabia onde tinha as vendas, onde tinha o supermercado Confiança, onde tinha o Carrefour, o Walmart, ele sabia onde tinha o Açaí, o Tenda, né? Ele sabia onde tinha o Macro, olha aí, tudo royalty, vou estar recebendo depois, está vendo aí? Manda royalty para nós. Meu irmão, ele sabia onde tinha que comprar comida, porque ele era daquela região. Mas Jesus não estava falando para ele para que ele saísse correndo, mas para que ele, conhecendo aquela região. Por que Jesus estava falando isso? Porque as pessoas, quando conhecem um pouquinho, se sente o cara. E naquele momento ele queria mostrar para Felipe que, por mais que ele soubesse aonde estava tudo, 15 quilômetros para ir, né, voando rapidamente, acelerado, montado num camelo, ia demorar. Mesmo que seja um turbo, ia ter problema na velocidade. Não tinha controle de velocidade, não tinha radar, não tinha nada, mas ia ter problema. E ele falou assim, mas Senhor, nem 200 denários vai dar conta de trazer comida para todo esse povo. A palavra de Deus diz aqui que era 5.000 homens. Lá no passado não se contava mulheres, crianças, nem velhos.
A contagem era para homens. Então, se você imagina que cada família tinha 3 pessoas, você multiplica 5.000 por 3. Vamos multiplicar por 2, porque tinha muito solteiro lá junto, né? Os jovens lá naquela época seguiam Jesus. Eles não queriam zap, videogame, Facebook, não. Seguia Jesus naquela época, não. Seguia Jesus. Amém? Então aqui a gente percebe que o multidão não era só 5.000 homens, mas era muito mais. Mas Deus estava ali, o Senhor estava ali. E de repente chega ele e falou assim: olha, um denário, ou um dinheiro que a Bíblia fala aqui, é o equivalente ao trabalho de um dia de uma pessoa. Quanto cobra um pedreiro, por exemplo? Deve estar uns R$60 mais ou menos. Vamos fazer um cálculo por 100 para arredondar? Porque é 150 no mínimo. Pedreiro, né? Não aqueles meia colher. 100 conto. Aí um dia, você multiplica por 30. Já vai para dar R$3.000. Aí você multiplica, se dá R$100 por dia, você multiplica isso por 200 dias, porque é 200 denários. Qual era a grana que ia ter que comprar de pão? R$2.000? R$200.000. É pão, gente. Se você multiplicar R$100 por 200 dias, é pão. Vai dar R$20.000 de pão. Agora você imagina comprar R$20.000 de pão, quantas pessoas dá para comer? Que é 100 vezes 200. 20.000. E ele falou assim: nem comprando 20 denários vai sustentar todo esse povo. Mas Deus estava querendo mostrar para Filipe que a questão de dinheiro, quando se tem fé, não é problema. Meu irmão, quantas vezes eu e você, como Filipe, ficou enroscado na questão financeira? Eu não, porque dinheiro. Meu irmão, quando se tem Jesus, na hora de pagar imposto, ele fala para Pedro: Pedro, você é pescador, né? Sou, sim, senhor. Vai lá, pega lá um peixe, abre a boca dele, vai ter uma moeda para pagar o nosso imposto. Deus providencia o que eu e você precisamos quando nós estamos com Ele. Filipe precisava ter essa experiência. E essa experiência está servindo para nós. O pouco, 200 denários, era muito quando Jesus estava perto. Ou melhor, de repente apareceu lá no meio desse povo alguém que a Bíblia não diz nem o nome. E pão e peixe naquela época, meu irmão, é que nem pão com mortadela hoje. Que depois que você come, ela fica na memória o dia inteiro. Ainda mais você toma com guaraná quente. Você está lá no final do dia, né? Você lembra do lanche. Era um lanche simples, mas era algo que sustentava. Eu lembro uma vez que eu fui num congresso em São Paulo. Primeira vez que eu viajei para São Paulo, eu fui lá pela Tilibra, ao Reut de novo. E aí acabou a feira lá no Anhembi, nós fomos comer uma comida legal, porque nós passamos desde as 2 horas da tarde até mais da meia-noite, trabalhando, expondo material, recebendo o cliente. Naquela época eu era supervisor de vendas, olha só, faz uns anos. E nós saímos de lá e eu entrei no restaurante que me levaram. E aí eu vi lá uma comida bem gostosa. Eu falei: é isso aqui mesmo, salada russa. Eu falei: é pra cá, né, meu? Acompanhado com não sei o que lá, que não sei o que. Eu falei: é isso. É chique, hoje eu me esbaldo, a empresa estava pagando. Senhor, por favor, aqui, ó, salada russa com esse acompanhante aqui. Eu imaginava, meu irmão, que havia um fazão a molho madeira. O cara veio com uma bandeja desse tamanho, cheio de maionese e uma banana caramelada. Rapaz, você está de brincadeira comigo? Eu pedi isso aí? Você pediu. Rapaz, não dá com a minha cabeça. Meu irmão,
Deus, Ele está querendo mostrar para mim e para você que de repente Ele pode nos surpreender. Eu fui surpreendido negativamente. Maionese eu como em casa. Minha mulher fala, maionese que é coisa chique. Banana, ela amassa lá, coloca canela por cima, um pouquinho de açúcar. Meu irmão, não dá, não tem para ninguém. Agora o cara vai me pôr caramelo em cima da banana e me trazer uma sem gosto, aquele negócio, parece feito com maionese de quinta. Fui surpreendido negativamente, mas o que eu quero dizer para você é que Deus pode surpreender como surpreendeu os apóstolos aqui, surpreendeu os discípulos. Dinheiro ali era muito dinheiro que eles podiam arrumar até 20 mil reais. Mas o Senhor estava querendo dizer para você, olha, o seu dinheiro não é nada perto daquilo que eu posso fazer com esses 5 pães e 2 peixes. Às vezes, meu irmão, eu e você só temos 5 pães e 2 peixes. Ou melhor, às vezes você tem 5 canequinhas de arroz e 2 de feijão. E aí você vai lá, mede ela, põe na panela e fala assim para o marido assim, ó. Foi, hein? Só o arroz? Não, o feijão tá meu, deu 2 canequinhas. Aí o maridão cheio do Espírito Santo fala, Senhor, multiplica. Enche os armários. Não foi isso que aconteceu com Jesus? O pouco não se transformou muito? Foi apresentado a Jesus e houve a multiplicação. 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças e velhos, comeram e sobraram 12 cestos. Vamos trazer para o nosso dia, quando a gente tem 5 pães e 2 peixes que nós acabamos de falar. Qual é a nossa iniciativa? É olhar para a despensa e falar assim, glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui 5 canequinhas de arroz e 2 de feijão, Senhor, o Senhor é bom, aleluia. Ou olhamos para o armário e começamos a chorar, Senhor, que vai ser de mim, Deus, depois dessas 5 canequinhas? Qual tem sido a nossa iniciativa diante do pouco que o Senhor permite que eu e você venhamos ter para exercício de nossa fé? Como nós estamos nos comportando como pais diante de uma dificuldade? Evidentemente, meu irmão, que ninguém é louco e fala assim, o pé está moendo ali na engrenagem, ai que alegria, está moendo. Não, está ruim, mas eu vou ficar livre dessa. Quando Deus permite alguma coisa, você apertou o cinto, você se posiciona, falou, opa, Deus está me dando um aviso, as coisas apertaram, eu vou ter que cortar isso. Se eu comia 2 cachorro quente, eu vou comer meio, vou dividir a outra metade com alguém. Não para de comer o cachorro quente, mas reduz, se organiza. Se eu comia, por exemplo, aí que sobra todo domingo depois do culto, essa semana vai ser o aí que sobrou de manhã. Esquematiza, se organiza. Esses pãezinhos de um rapaz que nem era conhecido, foi apresentado o que ele tinha ao Senhor. Esse rapaz, de repente, se fosse no nosso dia a dia, podia pedir direitos autorais. Ei, alguém falou aí que foi eu que entreguei os 5 pães e 2 peixes? Senão eu vou embora desse acampamento. Ninguém falou de mim que eu dei 5 pães e 2 peixes, eu quero aparecer. Não. Ele foi lá e contribuiu com aquilo que ele podia. E esse rapaz é lembrado até hoje. Meu irmão, o que a mão direita ou a mão esquerda faz, a outra não precisa ficar sabendo. É você e Deus. Eu fico imaginando aqui, meu irmão, não está na Bíblia isso, mas quando terminou de todo mundo comer, sobrou 12 cestos de pães. Eu fico imaginando esse rapazinho, esse jovem, sentado ali na grama, de repente vem os discípulos, cada um com um cesto. Um tinha que carregar 2, que aqui estava 11. Carrega, traz lá, 12. Carrega, traz lá e cada um com um cesto, fala assim, quem que foi que deu 5 pães e 2 peixes? Quem foi? Foi eu. Aí, sobrou isso aqui, a sobra é sua. Ele ajudou.
Ele ajudou o Senhor, ele ajudou o povo, ele ajudou a obra, ele ajudou o povo a continuar ouvindo a palavra. Ele ajudou, ele contribuiu. E se fosse devolver para ele, não era mais 5 pães e 2 peixes, mas era 12 cestos. Ele recebeu multiplicadamente. E qual foi a atitude dele? Contribuir com a obra de Deus. Simplesmente ele fez isso. Ele não pediu para o nome dele aparecer, sair no jornal, outdoor. Não foi isso. Ele simplesmente fez porque ele tinha um chamado para fazer. E quando pediram para ele, eu fico imaginando a cena. Chegaram ao rapaz: rapaz, o senhor está pedindo 5 pães. André, irmão de Pedro, sabia disso. Falou: olha, eu falei para o mestre que você tinha 5 pães e 2 peixes, e ele pediu para que levasse até a ele. Eu fico imaginando o menino: eu não sei, viu, acho que vai fazer falta. Pão com mortadela. Eu fico imaginando que quando Deus estava pedindo, ele falou assim: não, para quem quer? Pode levar. Já tinha na mente dele, eu estou frutificando aqui, já tinha na mente dele que quando entrega na mão de Deus, o resultado vai ser só bênção e multiplicação. Entregou. A Bíblia não diz, ele falou assim: mas vocês vão devolver pelo menos a sacolinha, né, que eu estou usando aí do Confiança. Essa é reciclável. Essa é aquela que eu levo e trago. Não questionou. Meu irmão, quando Deus fala, quando Deus pede de você, não questione, porque Ele pode devolver para você, em vez de 5 pães e 2 peixes, 12 cestos. Muitos aqui na igreja não sabem nem o teu nome, mas Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. E aí esses 5 pães e 2 peixinhos sustentou todo este povo. Sobrou o que sobrou. E meu irmão, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 11: Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, ele fez ali uma oração. Quantas vezes nós, como cristãos evangélicos convertidos, oramos pela comida? Quando nós saímos de casa para ir para o mercado, nós falamos: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Leva eu nas prateleiras e nas alturas que tiver ela, porque os produtos mais caros estão no meio assim, irmãos, na altura dos olhos. Os mais baratos estão lá embaixo, ou está para cima. Na altura dos olhos estão os produtos que a empresa comprou aquele espaço. Eu já trabalhei em supermercado, inclusive Confiança. Viu, Jade? Se você for assistir, eu estou vendo. Está lá no meio, esse é comprado. O canto de gôndola é vendido. Os produtos que estão expostos ali são os mais caros. Aí ele coloca na altura do olho. E a gente vai olhando. Eu, quando vou comprar no mercado, minha esposa me dá uma listinha mais ou menos assim. E aí ela chega em casa, alguma coisa que ela não marcou. Amor, você pegou lá no supermercado? Do lado da batata tinha cebola. Você trouxe cebola? Não está na listinha. Nossa, você... Mas quando ela vai, ela está lá em cima agora. Se ela vem, o peso vem grande lá. Mas quando ela vai junto, a gente já fala assim: Deus, prepara os produtos. Porque antigamente a gente levava 10, uma sacola e trazia 10 no mercado. Levava uma sacola de dinheiro, trazia 10 sacolas do mercado. Hoje a gente leva 10 sacolas de dinheiro e traz uma do mercado. Só deu uma mudadinha. Ore. Vai para o mercado, já ore. Meu irmão, eu tenho que orar pela comida que eu como, pelas coisas que entram em casa. Eu falei isso para os jovens hoje de manhã, no estudo da manhã. Quando eu comprei essa aqui não, esse não, alguma coisa que eu comprei, porque é tudo ganhado aqui. Mas eu imaginar que eu comprei alguma coisa, eu tenho que pedir a bênção e a consagração de Deus. Sabe por quê? Porque pode ter sido um satanista que fez aquela roupa e falou assim: quem vai usar essa roupa vai ter dor no corpo, vai ter dor em todo quanto é lugar. E aí aquele sapato bonito que, né? Eu fui do assentamento, eu estava com dor no pé. Dá uma ajeitada no corpo da mulher aquele sapato, né?
Mas compensação, a hora que chega em casa, eu vejo até às vezes no ensaio de louvor aqui, até escondi sapato já da moçada, aquele que eles vêm no louvor, eu não vou tirar o sapato senão você sai, mas tira o sapato, salto 13, 15, 17, depois na hora do louvor coloca. Não vai deixar de vir, viu gente? Pode vir sem problema nenhum, mas sabe que aquilo traz uma beleza para a mulher, mas também traz uma dor carregado com isso. Isso é dor por causa da posicionamento do corpo. Mas já imaginou se você vestiu uma roupa que foi consagrada a Satanás? Alguém perguntou assim: pastor, mas e se eu comprar uma roupa numa loja que tem uma estátua grande lá em cima? Agora eu sou processado se eu falar. E aí você vai lá, mesmo que não haja nada, mesmo que não haja nada, aquilo lá é consagrado. Como que eu faço, pastor? Eu falei: olha, o Senhor pede para que na oração do Pai Nosso, orai pelas comidas, orai por tudo, consagra o Senhor, tem autoridade na sua boca em nome de Jesus. Ore, consagre. Quando você vai no restaurante para comer, os caras às vezes lá é macumbeiro, está fazendo de frango, sabe aquele frango a passarinho? Pode ser aquele que sobrou da encruzilhada. E aí ele fez a passarinho, colocou lá e você vai comer aquilo lá. Aí você vai falar: Senhor, não sei de onde veio, mas o Senhor sabe para onde vai. Que o Senhor abençoa aí, meu irmão, consagração. A palavra de Deus diz que se eu comer qualquer coisa mortífera, não me fará mal, porque eu vou estar na presença do Senhor. Não estou dizendo que restaurante faz isso, gente, não conheço ninguém. Mas eu quero que você tenha essa iniciativa de fazer como Jesus, Deus fez, deu graças, consagrou, apresentou ao Senhor, e aquilo foi bênção, multiplicou. Quando entrar o teu pedido em casa, ajude a sua esposa a guardar, porque eu faço isso, vou tirando a sacolinha assim. Senão ela não vai ver o que tem dentro, né gente, tem que cooperar. Aí eu tiro da sacolinha, vou jogando perto dela, colocando perto dela, ela vai guardando. Quando eu guardo com algumas coisas muito difíceis, alto, por exemplo, o óleo que vai lá, eu guardo, ajudo ela e já vai. Se não orou para ir, ora ali agora. Se não orou aquela hora, ora na hora de comer. Mas é importante consagrar. Jesus, ele consagrou, deu graças, havendo dado graças. Aí depois que ele repartiu, tem algumas pessoas que comem assim: Senhor, ai, aleluia, amém. Mas lembre de Jesus mesmo nessa hora, né? Faça uma oração cantalorando. Mas ore, lembre de Senhor nessas horas, que o Senhor possa te abençoar. Jesus deu graça, dê graças também. E aí ele conclui aqui no versículo 11, dizendo que todos que estavam ali comeram e se fartaram, e sobrou. Depois de todo mundo comer, de comer largado. Era tudo crente, gente. Crente, você sabe como que é. Não pede X miséria, pede X tudo. Gente, não vai lá, o crente não vai lá, pede uma latinha de coca, chega no lugar e fala assim para a pessoa: você tem pet? Estou errado, gente, não faz isso mesmo. Consagre, ore. Eu estou falando para você num tom de engraçado, mas é uma realidade. É uma forma de te passar que nós temos que vigiar. Jesus deu graça, e quem tinha entregue para ele é um rapazinho, um moço. Nunca subestime ninguém. Independente, entregar para você: Senhor, abençoa aqui, estou tomando, que faça bem, abençoe. E abençoa a vida da outra pessoa que trabalhou também, porque se ela não receber, a bênção volta para você. Ore por alguém que te dá alguma coisa, interceda por alguém, se essa pessoa não receber, a bênção que ia ser para ela volta para você, porque ela não quis. Mas esteja sempre orando, intercedendo. E aqui eu quero concluir no seguinte, colocando certo algo para você. Meu irmão, não tinha restaurante naquele lugar.
E se você olhar para a passagem toda que eu li, o pão não se multiplicou na mão de Jesus. Se multiplicou depois que estava dentro do cesto e as pessoas foram pegando. Pode olhar. Ele separou e colocou ali. À medida que as pessoas iam pegando, ia multiplicando. Se você olhar na questão do vinho, da água, transformação do vinho para a água, da água para o vinho. Opa! Jesus mandou encher as talhas lá em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, aqui antes um pouquinho desse. Jesus disse assim: pegue a caneca, encha de água, Jesus fala água, e leve lá para o mestre-sala esta água. A água transformou no caminho. A água se transformou no caminho. Muitas das coisas das nossas vidas, meu irmão, não vai acontecer com a gente parado, mas vai acontecer quando nós nos colocarmos em movimento, acreditar que aquilo que foi declarado vai se tornar uma realidade, porque eu vou fazer acontecer com a minha fé, caminhando em direção. E eu quero te trazer um alerta aqui, meu irmão, não fique esperando as coisas acontecer, mas faça ela acontecer. Vá atrás, busque. O pão só foi multiplicado, meu irmão, se ninguém pegasse nenhum pedaço daquele pão que estava ali dentro daquele peixe. A minha fé me faz acreditar que não teria se multiplicado. O Senhor deu graças, a multiplicação veio depois. Jesus mandou servir a água. A transformação da água em vinho veio depois. Então creia que aquilo que você faz vai ter resultado, mas faça crendo. Alguém pode nessa segunda-feira de repente ir fazer um exame médico. Pode visitar alguém num hospital, numa UTI, não sei. Mas saia da tua casa dizendo assim: em nome de Jesus Cristo, eu estou indo para esse hospital, mas porque essa vida vai ter alta, eu quero ver ela pela última vez no hospital, porque ela vai vir para casa em nome de Jesus. Que você saia para fazer um exame, você diz assim: eu estou indo fazer esses exames, mas estou indo lá para ver que a fé que eu tenho no Senhor já me curou. Fazer acreditando, crer na sua oração, crer no seu pedido. Deus pode fazer, mas Ele precisa do ingrediente que está em nós, chamada fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem que ter fé. Pastor, então fala que eu quero agradar a Deus. Como que eu faço para ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, desculpa. Além de não conseguir exercício, ter fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Fé. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você tem que estar, pastor, eu tenho que ir na igreja. Alguém é obrigado a vir para a igreja? Alguém foi lá, parou um carro da penitenciária, falou assim: para cá, entra aqui, mão para riba, vai entrando aí, senta lá. Alguém passou lá com o carro? Não. Tem que ser de desejo, tem que ser por amor. Você vai conquistar os teus sonhos, todos eles com detalhe está nas mãos de Deus. Mas quem você está agradando? Eu não sei porque que eu entrei aqui agora, mas tem gente que veio aqui falando assim: Deus, eu tenho um sonho para rezar, eu tenho desejos e eu não estou conseguindo. Talvez você passou por aquela porta e está me perguntando. Deus está vendo que você está aqui, e como eu disse para os jovens no estudo da manhã, olha como está sendo importante. Não adianta eu estar aqui como se fosse num velório. O velório só tem o corpo, não tem mais sentimento ali. Não adianta eu vir para a igreja e ficar pensando no que vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou depois que eu vou sair do culto. Corpo presente já tem velório, e você está vivo, porque Cristo te deu vida nesta manhã. Agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. E você tem um pouquinho de coisas na tua casa lá, que eu disse, de repente está acabando alguma coisa. Chega para o Senhor e fala: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra nesta noite,
Eu quero pedir a tua bênção, a tua consagração, para que você possa multiplicar esse pouco em uma quantidade que sobre 12 cestos cheios. Use a sua fé. Use a sua fé. Tudo que eu falei para você está no contexto bíblico. Eu não vim aqui para contar uma historinha, mas vim para pregar a verdade. Porque a verdade de Deus liberta, e quando ela liberta, nos dá direito de ter vitórias vindas das mãos do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé?